Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas. Essa noite, com a participação do Rodrigo Chaves. Boa noite, Rogério. Boa Tudo noite. bom? Tudo bem, amor? Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo bom. Quer iniciar com uma prece para gente? Posso? Vamos lá? Vamos. Elevemos o pensamento a Jesus. Nesse momento, mentalizando Jesus, irradiando muita luz sobre nós, nos envolvendo no seu divino amor, na sua paz, para que todos nós nessa noite nos encontremos tranquilos, calmos, pacificados mesmos, para podermos absorver esse nosso encontro da melhor forma possível. Agradecemos a Jesus e a equipe espiritual, agradecemos a Deus a oportunidade concedida a todos nós que nos predispomos a estarmos sintonizados, vinculados nessas atividades, nas lives, aprendendo e compartilhando uns com os outros os esclarecimentos tão importantes. Muito obrigado, Jesus, que assim seja, mestre. Sim, seja. Rogério, então, assim, a gente tem várias perguntas que querem, né, para a semana antes do João, que teve a live do João, e não deu tempo de responder, mas tem uma pergunta também que é vinculada à sua palestra dessa semana, e então acho que a gente podia falar sobre ela primeiro, fala sobre a história do Estado, aí depois a gente começa a responder as perguntas, as dúvidas das pessoas que ficaram sem resposta, pode ser? Pode ser. A pergunta é assim: fiquei com algumas dúvidas sobre a palestra, sobre a questão da estátua de sal. Não, gente, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, porque para mim pareceu que tinha caído. A pergunta então é assim: a gente não, a questão da estátua de sal seria que nós não devemos olhar para trás para que a gente não caia nos mesmos erros novamente, ou poderia também ser para que a gente não fique preso nas nossas culpas e nos nossos arrependimentos, ou as duas coisas. É, uma coisa e outra. A questão da estátua de sal é uma alegoria bíblica, como tantas outras, não é? E cheia de metáforas, mas de onde pode-se tirar um esclarecimento importante, um sentido moral importante, elevado. Então, conta a história que Lot mudou-se para Sodoma, né, que era uma cidade maldita, uma cidade onde sobrepunha a sensualidade, a sexualidade desenfreada. E aí conta a narrativa bíblica que Deus mandou lá os enviados e avisou a Lot que saísse da cidade. E ao sair da cidade, ele tinha que buscar as campinas e depois subir o morro. Em subindo o morro, nesse transcurso, ele não deveria olhar para trás, sob a pena de se transformar em estátua de sal. Então, essa questão, diz os estudiosos que, para entender perfeitamente, literalmente, essa passagem bíblica, a gente tem que conhecer o local, o lugar, a legislação, o lugar, a época que foi dita, uma série de circunstâncias que envolvia essa situação. Essa região, lá em torno do Mar Morto, que é uma região altamente salinizada, e com a evaporação da água do Mar Morto, e ele vem perdendo água agora a cerca de 1 metro por ano,
em pouco tempo não vai existir mais o Mar Morto. Então, com a evaporação da água, sobressai o sal. Então, em volta do Mar Morto, naquela região ali, existe muito sal. O próprio Mar Morto é altamente salgado, a ponto de nada submergir nas suas águas, né? Ali ninguém morre afogado, porque não tem jeito de afundar por conta da concentração de sal. E, e o vento muito grande ali, um ambiente árido, com muito vento durante o dia e durante a noite, e alta concentração de sal, então o vento toca esse sal para lá, para cá, e depois vai com uma certa umidade que porventura ocorre no lugar, vai formando os aglomerados de sal, aqueles amontoados de sal, e as pessoas olham para aquilo e começam a imaginar que são estátuas, porque diz a lenda que Deus falou com Abraão, que os historiadores nem sabem, não existem provas cabíveis de que Abraão existiu, de que, de que as duas cidades também existiram, Sodoma e Gomorra. Então não tem enunciado histórico nenhum dizendo que isso aí realmente existiu. Bom, mas está lá no enunciado bíblico. E essas imagens que se formam nessa região do Oriente Médio, as pessoas olham e começam a imaginar. Ah, aqui mesmo, em Goiás, tem umas aqui perto de Paraúna, tem algumas pedras, algumas coisas que a gente olha e vê, é a pedra da tartaruga, porque parece uma tartaruga. A pedra do jacaré, é igualzinho ao jacaré. As duas gêmeas, ou seja, são, são acidentes geológicos que a pessoa começa a imaginar que é uma figura ou outra. E por conta desses aglomerados de sal lá, e também a cultura e a lenda diz que viraria estátua de sal. Mas a lenda, ela se prega em cima disso. A pessoa não devia olhar para trás para não se transformar em estátua de sal, porque existia ali muitas estruturas que pareciam pessoas que viraram estátuas de sal. Então, a gente não sabe direito o que é, mas o que o enunciado bíblico diz que não se devia olhar para trás sob pena de virar estátua, por que não olhar para trás então? Para não recordar o tempo antigo, né? Porque a passagem bíblica dizia assim, ó, você vai sair dessa cidade da perdição, vai andar pelo vale e vai subir a montanha. Subir a montanha significa elevar-se em direção a Deus. A gente eleva em direção a Deus e nos tornando pessoas melhores. À medida que nós nos tornamos pessoas melhores, nós vamos nos aproximando de Deus e tornando pessoas mais elevadas, né? Mais evoluídas. E olhar para trás significa não retomar aquele tempo antigo quando a gente não estava assim já condicionado ou melhor moralmente, eu não tinha aperfeiçoado a moral. E aí, naquela palestra, eu até fiz referência a Jesus, que Jesus dizia isso o tempo todo para a gente. Quando ele curava as pessoas, ele dizia para a pessoa assim, ó, a sua fé te curou, vai e não peques mais. Como se ele quisesse dizer, a sua fé te curou, siga a sua vida e não olhe para trás, ou seja, não volte aquelas condutas antigas, para que a lei de ação e ação não te alcance de novo e venha te trazer essas aflições, esses constrangimentos todos. Então, o Deus, o Senhor, nessa passagem da estátua de sal, chama a atenção de Ló e diz, ó, não olhe para trás, ou seja, não volte àquelas condutas antigas, né, de pecaminosas, alimentando as imperfeições dele. Mude o comportamento, siga sempre adiante, continue seguindo, subindo a montanha, continue melhorando, se desvencilhando das viciações. Esse é o sentido da lição. Aliás, essa palestra, quem não assistiu, ela é interessante porque você conseguiu falar, sim, um pouco de tudo, na minha opinião. Foi uma palestra bem completa, né? Quem não assistiu, quem estiver assistindo essa live, que não assistiu a palestra do Rogério na terça-feira, a estátua de sal, é interessante assistir, porque é assim, tipo um roteirinho mesmo, né? De como você se conduzir na vida. Foi muito boa. Gostei muito.
Tem Então, gravado aí. tem gravado, porque às vezes tem algumas pessoas assistem só no sábado, outros assistem É, só no salário. Então, quem puder assistir, foi muito boa mesmo, foi muito, muito boa. Então, vamos começar a responder as dúvidas das pessoas, né? Que tem muitas, muitas perguntas aqui interessantes. Começando assim, o que é para o Espiritismo o reino dos céus? Jesus já ensinava claramente o que é o reino dos céus, né? Para o Espiritismo, o reino dos céus, que refletia as promessas de Jesus, quando ele prometia às pessoas que seguissem as suas anotações, que encontrariam o reino dos céus ou o reino de Deus, que é a mesma coisa. O reino dos céus não é um lugar geograficamente estabelecido. Aqui, acolá, ou nas nuvens, ou acima das nossas cabeças, ou lá em cima, não existe isso. O reino dos céus é um estado de espírito das almas em paz com a consciência. Isso é que é estar no reino dos céus. Por isso Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. Ou em outras vezes ele dizia, não se atormenteis com as coisas do mundo, buscai primeiro o reino de Deus. Né? Ou seja, a elevação moral, a elevação espiritual. Então, quando nós nos aperfeiçoamos na vida através das várias reencarnações, das várias oportunidades reencarnatórias, nas experiências que temos uns com os outros enquanto encarnados, suportando uns aos outros e aproveitando todas as circunstâncias da vida para burilar a nossa alma, isso nos torna pessoas melhores, quando nos predispomos a nos tornarmos pessoas melhores. Então, Kardec diz assim: o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro espírita, é aquele que luta todo dia para dominar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então, aos olhos de Deus, isso basta. Aquele indivíduo que se esforça verdadeiramente para ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso nos eleva moralmente e nos aproxima de Deus. E nós vamos, aos poucos, alcançando o reino do céu, que é essa condição de paz com a consciência, essa condição de sintonia plena com as leis divinas. E isso é o reino dos céus. E para o Espiritismo, então, Jesus seria o nosso Salvador? Como é? Jesus seria, então, o nosso Salvador? É, assim, essa é uma questão interessante, né? Porque Jesus é o nosso Salvador, porque ele veio nos trazer mastigadinho, de forma muito sucinta, muito clara, muito aberta, a forma com que nós devemos lidar no mundo. Então, ele veio trazer uma cartilha para que a gente entrasse em contato com essa cartilha e seguíssemos o roteiro e o trieiro que essa cartilha ensina. Nesse sentido, ele é o nosso Salvador, porque salvar-se, essa palavra salvação, salvar de quê? Para que nós devemos nos salvar? Daquilo que nos escraviza. O que é que nos escraviza? Todo tipo de imperfeição moral, todos os vícios, os pecados capitais, né? O ciúme, a inveja, a avareza, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, tudo isso que nos tornam pessoas involuídas, vamos dizer assim, né? Que nos tornam pessoas pouco sábias no mundo, tudo isso são características que nós devemos modificar em nós. Então, Jesus trouxe o roteiro para que nós nos desvencilharmos de tudo isso. E à medida que a gente vai nos libertando desses vícios, desses comportamentos, nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais felizes, mais tranquilas, em paz consigo mesmo. Então, ele é o nosso Salvador nesse sentido, mas aquela ideia de que ele veio
e ele salvou todo mundo pela sua ação e nós não precisamos fazer nada, apenas acreditar nele, isso aí é pieguice, né? Deus quer que cada um se esforce e lute intimamente através do seu esforço pessoal, derramando o suor próprio na luta íntima, nós alcancemos essa melhoria pessoal. Jesus é o nosso Salvador nesse sentido. Ele nos trouxe um roteiro claro, pleno, lícito, para que a gente, através do esforço pessoal, alcançássemos essa salvação. Então, com isso, nós não estamos querendo, a doutrina espírita não desmerece a figura do Mestre Jesus por conta disso. Muito pelo contrário. Nós entendemos que Jesus é um espírito puro, que já passou por todas as fieiras da evolução e se encontra hoje ao lado de Deus. Jesus é aquela entidade que sabe o que é Deus, que reconhece plenamente a característica de Deus, porque para nós, réis humanos do planeta Terra, o que é Deus? A gente não tem noção do que é Deus. Deus é uma pessoa que existe, para a grande maioria das pessoas, para satisfazer os nossos desejos. Isso é Deus. Quando a gente está com dificuldade, a gente busca Ele e a gente exige que Ele resolva os nossos problemas. Essa é a figura de Deus. Então a gente não tem noção do amor, da bondade, né, da predisposição, da afetuosidade, de tudo que Jesus nos dispensa, porque Deus nos dispensa. Nós nos lembramos de Deus e de Jesus quando estamos no sufoco. Então Jesus já ensinava assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Jesus é a personificação do que há de mais perfeito que a raça humana já pôde perceber, conviver ou conceber. Então Jesus é aquela característica, é aquele indivíduo palpável e que nos dá uma ideia ainda que longínqua do que é Deus, porque embora Jesus sendo uma figura altamente soberana, magnânima, ainda está muito distante de Deus, porque Jesus, assim como nós todos, também é criação de Deus, embora esteja numa condição muito superior à nossa hoje. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu já escutei muitas vezes. Acho que muita gente pensa assim: se Jesus era o Filho de Deus, com todo o tamanho do poder transformador que ele tinha nas mãos, porque na época que ele veio, ele não assumiu então o poder do império e legislou em causa própria. Não teria assim tido uma abrangência maior ou a causa dele seria mais bem sucedida? Essa é a ideia, vai me desculpar o autor da pergunta, mas dos orgulhosos e dos ignorantes. Porque o orgulhoso é aquele que acha que a ferro e fogo é que a gente conquista as coisas. Jesus veio exemplificar o que há de mais sublime, que é a humildade e o amor. É através da humildade e do amor puro é que nós nos aproximamos de Deus, e não através da violência ou do ferro e do fogo. Então ele veio pacificamente e demonstrou ser uma pessoa plenamente humilde e serena. Exemplificou a característica do homem perfeito, da alma perfeita, para que nós, observando a perfeição dele, nós nos espelhássemos na sua figura, para que ao longo das lutas íntimas nós cheguemos um dia a ser como ele. Se Jesus tomasse o poder, ele ia legislar a ferro e fogo, ia impor a sua autoridade judiciária, e isso não ia modificar o íntimo das pessoas. Ele modificou o íntimo daqueles que já podiam perceber a mensagem que ele quis transmitir pelo exemplo. Então ele veio para todos aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aqueles outros profundamente orgulhosos e egoístas, esses
percebiam a figura de Jesus, não conseguiam nem imaginar o que ele representava. Né? Então, se ele tivesse tomado o poder do império na época, ele não teria conseguido o que ele conseguiu até hoje. Ele já teria sido esquecido. Enquanto que hoje Jesus é profundamente lembrado pelo exemplo que ele deixou. Né? O exemplo de altruísmo, de altivez, de perfeição absoluta. Uhum. Aqui eu tenho uma pergunta assim também. Sou uma pessoa muito religiosa desde a mocidade. Leio a Bíblia diariamente, vou à missa todos os domingos, ou seja, né, um católico perfeito. Quando morrer, serei chamado por Deus e entrarei no reino dos céus? O reino dos céus, a gente pode entrar aqui na terra mesmo. Não precisa morrer, desencarnar para entrar no reino do céu. Como nós falamos antes, o reino dos céus é uma condição íntima. Né? Então, as pessoas podem estar vivendo no céu aqui mesmo, no inferno da terra. Porque é uma condição pessoal, de paz, de consciência, de sintonia plena com as leis divinas. Isso é o reino dos céus. O fato de ser religioso auxilia muito o indivíduo, porque o papel das religiões é apresentar o homem a Deus e tornar esse homem uma pessoa melhor através da divulgação e da explanação das informações, dos esclarecimentos que Jesus deixou para nós. Jesus e os outros espíritos todos que estiveram aqui no planeta Terra, né? Compondo as diversas religiões existentes. Então, por ser uma pessoa religiosa, isso é muito importante, mas mais importante do que ser uma pessoa religiosa e cumprir o ritual religioso de ir à missa, de praticar todos aqueles sacramentos da Igreja Católica, ou qualquer que seja a outra religião, mais importante do que isso é ser bom, é ser justo, é ser leal e correto na vida, uns com os outros. Eu conheço pessoas profundamente religiosas que são cafajestes, canalhas. Conheço. Trabalhei na PM 30 anos. Convivi com gente de todo jeito. Embora do quadro de saúde. Mas eu conheço muitas pessoas que se dizem ateus e que são mais espíritas do que eu. Inclusive... Por conta das suas atitudes, por conta do seu comportamento. Respeitoso, comportamento elevado, né? Por conta de tudo isso. Deus não vai julgar a pessoa perguntando se quantas missas ele assistiu, quantas palestras espíritas, não vai perguntar nada disso. Não vai perguntar quantos espíritos ele incorporou no centro espírita, não vai perguntar quantas cestas básicas ele fez, não. Vai perguntar assim, quantas pessoas, não vai perguntar o número de pessoas que ele amou, porque o ensinamento maior de Jesus é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Deus vai perguntar assim, o quanto você amou? Essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. O quanto você amou? Isso é que vai ser levado em conta na hora do juízo final, vamos dizer assim. Né? Na hora do acerto de contas. Essa questão assim, de ser religioso, de ir à igreja, não significa nada, porque mesmo a quantidade de escândalos envolvendo líderes religiosos é enorme, né? É enorme, porque onde tem homem, onde tem ser humano, tem problemas. Porque os seres humanos do planeta Terra, nós somos imperfeitos. Nós ainda estamos sobrecarregados de dificuldades, de viciações, orgulho exagerado, né? Ambição desvalida. Então, tudo isso compõe o nosso jeitão de ser. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para nos livrarmos dessas coisas e sermos pessoas melhores, né? Inclusive, agora à tarde, um conhecido meu me ligou. Eu preciso dizer isso aqui. Não sei se vai ter pergunta aí. Vamos esperar para o final?
ou se der tempo, porque eu costumo atropelar o tempo. Eu acho que eu devo falar, Mônica. Não, pode Ele me ligou. falar. A gente, É, assim, as melhores lives são essas que a gente vai conseguindo falar espontaneamente sem correr. Ficar. então, eu também acho. Ele me mandou uma mensagem falando assim, ó, um amigo em comum me falou da palestra de terça-feira. Eu assisti. Achei interessante. Ele não é espírita. Achei interessante. Mas ele diz que eu fiz um comentário a respeito de homossexuais na palestra. Eu quero ver a palestra de novo, que está gravada, né? Mas eu não me lembro o que eu falei. Eu devo ter dito o seguinte, porque a mensagem bíblica fala de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade totalmente atormentada e envolvida por homossexuais. Tanto que os habitantes invadiram a casa de Lot para poder se relacionar sexualmente com os dois anjos que estavam lá. Então eu devo ter feito algum comentário, mas eu quero esclarecer o que eu disse. A doutrina espírita não é contra os homossexuais. Ela nem é a favor também. Porque nós somos neutros, porque a gente entende que cada um faz o que acha que é melhor. A gente não fica julgando ou vigiando as pessoas para pré-julgar e dizer, ó, isso é certo, isso é errado. Não, cada um tem as leis de Deus inscritas na sua consciência. E se os espíritas fossem contra a homossexualidade ou ficasse julgando essa questão de escolha de gênero, nós não acataríamos as palavras de Chico Xavier, quando conta-se que ele foi interpelado por alguns repórteres e que perguntaram para ele o seguinte: Chico, o que é que você tem a nos dizer sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo? E o Chico respondeu: uai, meu filho, mas se é amor, não tem o que dizer, ué. Certo. O- tá falhando, gente? Parou não, né? Não. Não, é porque de vez em quando fica aquela bolinha aqui. Mas o que eu ia te Ah, falar é que eu lembro a passagem sobre esse assunto. E ah, você não expressou a sua opinião, nem muito menos a opinião da doutrina espírita naquele momento. Você estava fazendo um relato do que a passagem sobre Sodoma e Gomorra significou, que era uma cidade, eram cidades onde tinha comportamentos bastante não adequados, tanto para homossexuais ou heterossexuais, entende? Então, não, é, assim, não houve essa conotação, isso eu tenho certeza que não houve uma opinião pessoal, muito menos envolvendo a doutrina, não. Pode ficar tranquilo. pois é, É mas porque beleza. tudo que envolve assim, algumas questões polêmicas, as pessoas às vezes já assistem, já olham com uma postura mais. Já encara assim com uma certa reserva, né, e emite a sua opinião. Então, essa questão é um ponto assim, muito melindroso, né, da gente falar, mas isso aí já denota que essa passagem bíblica já tem um dedo de uma pessoa profundamente orgulhosa e rancorosa e como é que fala? Preconceituosa. Preconceituosa, tirou a palavra da minha boca. Porque Deus não ia dizer isso. Porque Deus não se preocupa com essas coisas, absolutamente. Deus coloca o indivíduo no mundo, ou nos mundos, e fala assim para ele: ó, meu filho, faz o que você quiser. Faça o que você quiser. Só assuma as consequências do que você decidiu realizar. É só isso. Então não fica julgando ou prejulgando ou dizendo, eu vou acabar com essa cidade porque ali só tem homossexual. Bobagem grande demais, né? O fato é que existem cataclismas, existem acidentes geológicos, geográficos, que a passagem bíblica fala que Deus ia destruir a cidade por fogo que caía do céu e enxofre. Naquela época era muito comum os vulcões
entrar em erupção e cuspia fogo, larvas de fogo e mais de enxofre. Então eu desconfio que foi um vulcão que acabou com a cidade, lá como aconteceu com Pompeia, né? Na época de Jesus mesmo. Então, assim, é um cataclisma que veio para desenvolver o espírito humano. Essas coisas ocorrem para auxiliar o espírito humano, porque depois de todo o cataclismo, de todo o tsunami, de todo o terremoto, esse tipo de coisa, isso, olha, observa só, um terremoto no Haiti matou um monte de pessoas. Ah, mas o que tem matar um monte de pessoas? A gente vai morrer mesmo. Isso é da lei, da lei da vida e da morte, é lei da natureza, a gente nasce e morre. Ah, mas matou, mas ao mesmo tempo que matou, destrói, né? Destrói construção física, destrói famílias, né? Os corações ficam machucados, mas observo o quanto a população mundial se mobiliza para auxiliar. Não é verdade? Todo mundo se preocupa e mobiliza, oferece recursos daqui e dali para ajudar. Então, isso faz parte do despertamento do ser. Enquanto um sofre, o outro acorda o outro que está ali adormecido para a verdadeira caridade, verdadeiro exemplo do amor. Então, é assim. Tá. Então, vamos continuar. Aí aqui fala assim: a única realidade palpável que temos sobre a vida é a que percebemos pelos sentidos ao nosso alcance sensorial. Não seriam os conceitos bíblicos, religiosos, espiritualistas uma abstração, um tipo de ópio para a humanidade, como assim algo que o homem inventa, né, para que ele se sinta melhor diante de coisas que ele não consegue explicar? Como ter provas reais e sólidas dessas ideias? Pois é. É, a questão é o seguinte: essa é uma visão míope da vida. O indivíduo olha lá e vê só o aspecto material que está envolvendo ele. Além de um aspecto material, existe algo imensamente maior do que essa mediocridade material em que nós estamos estagiando por enquanto. Como é que se prova isso? A prova está ao nosso lado o tempo todo, só não vê quem não quer. Ou quem mantém os olhos e o coração e a mente endurecida para não perceber. Porque as provas são claras, né? O tempo todo a gente está vendo manifestações espirituais, coisas inexplicáveis que a ciência não consegue provar. Por que que... Aí alguém pergunta, uma vez um indivíduo me perguntou, mas se o espírito, a alma existe mesmo, por que que a ciência não prova? É simples. É simples. Observa os métodos científicos empregados pela ciência clássica moderna. São métodos materiais. Ela lida com tudo o que é material. A alma, o espírito, é um ser imaterial. Não existem elementos, instrumentos para avaliar ou dosar coisas imateriais. Por isso a ciência ainda não conseguiu auscultar a alma, porque ela utiliza de instrumentos impróprios para comprovar a existência da alma. Mas quem é espírita ou quem tem a mente aberta não precisa disso. Ela percebe, né? Percebe pela presença do desencarnado ao seu lado. Quantas coisas estão na natureza que a gente consegue perceber e que estão fora da natureza material. Agora, de um lado, existem instrumentos que lidam diretamente com isso. Esses instrumentos são os médiuns espíritas, os médiuns não espíritas. Ah, quer dizer que existe médium espírita e não espírita? Existe. Os médiuns espíritas são aqueles que são intermediários entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Mas existem os médiuns católicos, evangélicos, protestantes, existem até os médiuns ateus. Por quê?
o plano espiritual, o mundo espiritual, não tem nada a ver com religião. Religião é uma forma com que o homem criou para para justificar algo além dele, uma divindade. Aí ele chamou de religião, né? Mas esse algo acima dele mesmo são os próprios homens, numa condição melhor, como Jesus, um espírito mais evoluído, que se encontra hoje no mundo espiritual, porque não tem necessidade mais de estar aqui passando pelas provações nesse mundo. Esteve aqui como missionário para auxiliar a nós mais pequenos na obra de Deus. Então, os médiuns percebem o mundo espiritual a todo momento à sua volta. Vê os desencarnados, aqueles que conviveram com ele, conversa com o desencarnado, vê o mundo espiritual se desabrochando ou se manifestando à sua volta através de criações mentais. Olha o poder da mente. Elaborando formas, pensamentos. Criando, aliás, co-criando com Deus elementos que palpáveis, não vou dizer elementos materiais, mas elementos palpáveis no mundo espiritual. Então, essa pessoa que fez essa pergunta podia começar a entrar lá no Centro Espírita Fabiano de Cristo, CEFAC. Nós temos lá, né, essas lives, tudo isso aqui é um curso que a gente faz. E lá a gente tem, quando voltar às reuniões presenciais, a gente tem o curso da doutrina espírita, para conhecer, para entrar em contato com outra ciência, para entrar em contato com outros conhecimentos que poderão abrir a mente dele e ele se tornar uma pessoa mais esperta, para perceber coisas outras que ele não consegue, acha que não existe, né? Mas quem quer ver, não adianta, porque pode ter prova de todo tipo, que a pessoa que não está disposta a acreditar, ela vai dizer que é a imaginação dela, que ela Tem imaginou, que qualquer coisa do tipo. Então, o próprio tentar provar certas coisas, eu também acho que é bobagem. É bobagem. Então a gente volta naquela questão anterior, desculpa, mano. A gente volta naquela questão anterior, por que Jesus não tomou o império e não mandou e não fez do jeito que ele queria? Por isso, né? Porque não adianta querer enfiar as coisas cabeça abaixo, boca abaixo, ou enfiar no cérebro da pessoa. Não adianta, a pessoa tem que despertar. Ela tem que despertar para o conhecimento e despertar para realidades outras que está à volta dela, né? Então, é assim que as coisas começam. É um despertamento lento, devagar, e a pessoa vai assimilando e vai compreendendo. A Elka está dizendo que o estudo ajuda muito. É o estudo, aliás, que vai fazer tudo, né, Rogério? É lógico, o estudo é a instrução, né? O estudo, ele é a instrução. Então, eu volto lá naquela pergunta do indivíduo que fala que vai à missa todo dia, pratica religiosamente as questões da igreja e tal, se ele vai para o céu. Na igreja, a gente adquire instrução. No centro espírita, estudando, aperfeiçoando as obras de Kardec, a gente adquire instrução. Então, nós nos instruímos de todos os conhecimentos da lei de Deus, né, promulgada por Jesus, quando Jesus trouxe todos aqueles ensinamentos, nós nos instruímos daqueles ensinamentos. Mas nós vamos merecer o céu, entre aspas, nós vamos merecer ser recebidos por Deus quando morrer, quando nós começarmos a sermos coerentes com o que a gente sabe. A gente entra em contato, a gente instrui. Quando nós passarmos a ser coerentes com tudo que a gente sabe, ou seja, começar a agir no dia a dia conforme tudo que a gente sabe, conforme tudo que Jesus ensinou, conforme está estabelecido na lei de Deus. Aí sim, aí nós vamos estar merecendo o céu e sermos recebidos por Jesus de acordo com essa alegoria bíblica, né? Então a gente tem que ser coerente. A gente tem duas perguntas aqui do pessoal que está no tratamento espiritual do Fabiano de Cristo.
Uma pessoa iniciou o tratamento espiritual e ela iniciou esse tratamento já com alguns questionamentos. Ela recebeu o diagnóstico de que o filho de 2 anos é autista. Então, ela pergunta como ela deve encarar essa realidade que trouxe muitas tristezas. Como que é? Ah, Me falhou aqui no. é um paciente ou uma paciente que iniciou o tratamento espiritual no Fabiano de Cristo e recebeu, ela começou o tratamento com esse questionamento já, que recebeu uma notícia de diagnóstico que o filho de 2 anos é autista. Ah, Então, ela pede uma orientação de como encarar essa realidade que trouxe muita tristeza para ela. ó, pois é, por isso que o enunciado espírita é consolador. Por isso a doutrina espírita é reconhecida como o consolador prometido por Jesus. Porque através dos enunciados espíritas, das informações que os espíritos nos trouxeram, esclarecendo a respeito da vida e da morte, a respeito de onde nós viemos e para que a finalidade que nós estamos no mundo, por que nós nos relacionamos uns com os outros, por que escolhemos essa ou aquela pessoa para nos para estarmos juntos na vida, casarmos e recebermos fulano e ciclano e beltrano como filho. Tudo isso a doutrina espírita vem nos esclarecer. E quando nós recebemos dentro do lar uma criança como filho, com uma certa dificuldade, como essa nossa companheira aí falou, é uma companheira, né? Que tu falou? É alguém que está iniciando o tratamento espiritual. Sim. Essa pessoa que diz que recebeu o diagnóstico e o filho é autista. Isso aos olhos de um pai e de uma mãe, é uma situação difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade belíssima. Por quê? Deus dá o frio conforme o cobertor. E ninguém, absolutamente ninguém, recebe uma missão de Deus por acaso. Todos nós que temos dificuldades ou atropelos na vida, essas dificuldades ou atropelos representam as consequências do que nós fizemos antes. Seja em outras vidas ou seja nessa vida mesmo. A nossa vida é simplesmente as consequências das nossas escolhas. Então a vida não nos enche de graça e nem de prejuízos. Ela só devolve para a gente o que a gente lança nela. Através das decisões que tomamos, através do jeitão que a gente escolhe ser, através da forma com que a gente resolve tratar as pessoas, tudo isso gera consequências. E essas consequências, por ressonância, retornam a nós mesmos, inexoravelmente. Às vezes, uma consequência de uma atitude não nos alcança nessa vida, nos alcança em outra vida, numa vida futura. É por isso que o indivíduo está passando por certas circunstâncias hoje e fala, mas como que eu vou passar por isso? Deus está me castigando, eu não fiz nada com ninguém, né? Eu não me lembro de ter feito nada. Bom, nessa existência pode não lembrar, mas como Deus é absolutamente justo, ele não pode permitir que o indivíduo passe por uma situação que não seja justo o indivíduo passar. E, ao mesmo tempo, Deus confia naquela pessoa para auxiliar o seu outro filho. Né? Então, certamente, esse companheiro nosso, essa companheira que está iniciando o tratamento espiritual, que tem lá um filho com autismo, isso, existe uma ligação íntima entre essas almas de vidas passadas. E agora Deus concedeu a oportunidade de ela cuidar dessa criança. Quem sabe ela não desencaminhou essa criança em outra vida, num relacionamento passado. Normalmente é o que acontece. Então,
a forma com que nós tratamos as pessoas, o que é o prejuízo que nós causamos aos outros aqui de todas as formas, surgem, causam consequências que nós temos que ressarcir depois diante dos tribunais da nossa consciência. E, na grande maioria das vezes, nós imploramos a Deus a oportunidade de renascer junto com essa pessoa, para poder encaminhar e cuidar dessa alma agora, nessa nova oportunidade, uma vez que outrora a gente desencaminhou, maltratou, perturbou, e para a gente ficar quite com a consciência, em paz com Deus e consigo mesmo, vai e conserta o que está errado. Então, isso é uma oportunidade maravilhosa. É claro que exige sacrifício, renúncia da pessoa, mas é isso que Deus espera. O esforço pessoal para estar auxiliando ao outro, né? Então, cada um tem o seu quinhão de dificuldade no mundo. Uns, aos olhos de um, muito grande, aos olhos de outro, muito pequeno. Né? Então, são situações que nós passamos que maltratam e prejudicam muitas pessoas, mas são oportunidades de ressarcimento com a lei. Eu digo a essa nossa companheira, a esse nosso companheiro, que tenha forças, que busque forças em Jesus. Peça a Jesus forças para ela superar essas dificuldades e vencer. Porque lá na frente, quando passarem pelos tormentos dessa provação, quando os dois já restabelecerem e cumprirem o papel que assumiram diante de Deus e de Jesus, vão se abraçar e vão estar muito, muito felizes já no plano espiritual, sabe? Eu vou contar uma história, eu gosto de história, que aconteceu comigo. E essa história já deve ter chegado nos ouvidos do meu filho, que ele assiste às lives sempre, né? Meu filho mais novo, Lucas. Já contei, você deve estar lembrando da história. Vou contar para essa pessoa que fez a pergunta. Eu tive um filho, primeiro filho, uma gravidez belíssima. Fiquei super feliz, coisa mais maravilhosa do mundo. Hoje a mulher dele está grávida, vou ser avô daqui uns dias. Então, o meu segundo filho, Lucas, quando a minha esposa ficou grávida, eu morria de raiva desse menino, ainda na barriga dela. Eu sentia ódio dele. Como se explica uma coisa dessa? Mas eu, como bom espírita, estudioso espírita, eu sabia, falei, é da vida passada. Numa outra vida, a gente teve entreveios. Nós tivemos ali um constrangimento e nós fomos inimigos por um motivo ou outro. Depois, futuramente, eu vinha saber o que era, qual era a situação. Mas na época eu não sabia. E aí Deus permitiu que essa criança nascesse no meu lar, eu e a companheira, para que a gente encaminhasse aquela alma que nós desencaminhamos no passado. E Deus é tão esperto, e a ciência divina, e os meios que Deus usa, é tão inteligente, por isso ele é o Supremo Senhor, que ele pegou e me deu a oportunidade, eu agarrei com todos os espíritos, como diz aquele amigo nosso, pastor lá, peguei na mão do Pedro e Tiago e falei, me ajuda. E orava e pedia forças para me ajudar a superar esse sentimento que eu tinha. Quando o Lucas nasceu, que eu olhei aquele menino, loirinho, pequenininho, coisa mais linda do mundo, instantaneamente o ódio que eu sentia virou amor. Instantaneamente. Hoje eu sou apaixonado pelo Lucas e pelo Gustavo, minhas duas pérolas. Então aquele ódio que eu sentia do passado virou amor. Esse é o edifício da família, né? E essa nossa companheira aí, com o filho com Autismo. autismo, é uma oportunidade que ela deve amar demais essa criança, porque o autista sente falta disso, de amor. Deve ter paciência e amor, envolvê-la em muito carinho, porque é isso que ele precisa. E depois, lá no final, nossa, vai ser massa demais, eu digo para ela, sabe? Só bênçãos e luzes e felicidade. Boa Aí sorte você para você. pode orientar mais uma pessoa que está no tratamento e que tem uma filha que é muito sensível e tem muita dificuldade para dormir. Aí disseram para essa pessoa uma vez que
a criança assimila muitas vibrações negativas dos ambientes. Então, ela pergunta qual a melhor forma para ajudá-la, ajudar essa criança a dormir melhor e não absorver tantas energias negativas, ou talvez melhorar as energias da casa dela. É criança, né? A filha? É a É filha. que... Então, as crianças, elas são mais sensíveis, notoriamente, né? Do que um adulto. Agora, o que deve fazer? André Luiz diz o seguinte, o espírito André Luiz diz o seguinte: não se pode mergulhar numa piscina e não sair molhado dessa piscina. Ou seja, se você entra num ambiente molhado, você sai molhado. Todo mundo. Uma criança que mergulha na piscina, um adulto que mergulha na piscina, os dois saem da piscina molhados. Acontece que as crianças realmente têm uma sensibilidade maior e absorvem os fluidos espirituais do ambiente que ela entrou. Tem certos adultos que conservam essa sensibilidade porque são médiums. E as crianças também com alto poder de sensibilidade para captar as energias ambientais também são médiums. O que tem que fazer? Criança não trabalha mediunicamente, não aperfeiçoa a mediunidade, não desenvolve a mediunidade. Por quê? Porque o sistema nervoso central da criança não está completo. A criança, ela é uma infante. Ela não tem ainda responsabilidades, né? Não tem noção de responsabilidade para lidar com uma coisa como mediunidade. Embora exista crianças que veem os espíritos, conversam com os espíritos, mas é uma coisa a passo de brincadeira. Ela não lida com toda a disciplina e a rigidez que a mediunidade exige. Então, o que se deve fazer com essa criança? Realmente melhorar o ambiente em que ela vive, né? Evitar ambientes grotescos e pesados, para que ela não fique entrando, para que ela não absorva as energias densas desses ambientes. Realizar o culto no lar, para melhorar o ambiente da casa, o ambiente doméstico, e auxiliar, fortalecer a proteção espiritual em torno do lar e da criança, colocar a criança na evangelização infantil no centro espírita ou na igreja, seja onde for, né? Colocar a criança na evangelização infantil, tudo isso são recursos para estar encaminhando a criança para outros níveis, outros patamares de, de, de conduta, para que lá na frente ela não esteja em piores condições ainda. A criança que não é bem orientada, uma criança com uma sensibilidade dessa, não é bem orientada lá na vida, na adolescência ou na vida adulta, ela vai ter graves problemas. Com a mediunidade desequilibrada, por exemplo. Né? A mediunidade é uma oportunidade maravilhosa, que todo mundo pede para ser médium. Porque através da mediunidade a gente pode resolver um sem número de situações de um passado complicado. Tinha um espírita lá na irradiação espírita, o Marinho, ele era um anãozinho. Ele falava assim, ó, mediunidade é sinal de maus antecedentes. Mediunidade é sinal de maus antecedentes. Só é médium quem não foi boa bisca no passado. Porque nasce com a mediunidade para poder consertar um monte de coisa que fez. Então, se a criança é média e tem alta sensibilidade, orienta, conduz ela no bom caminho e na educação, mas acima de tudo no exemplo dentro de casa. Não é verdade? E aí ela vai crescer um médium excelente e cumprir o seu mandato mediúnico da melhor forma. E vai ser uma vencedora lá no futuro. Tomar conta em casa, evitar discussões, né? Evitar Tudo isso filmes, programas de tudo isso, televisão ruins, essas coisas todas. Porque, tudo principalmente isso antes de dormir, muita gente gosta de ver filme esquisito antes de dormir, depois dorme, não dorme, tem pesadelo e aí não sabe por quê, pois né? é.
Exato. Além de tudo isso, Oi? Tá quer dizer, além de tudo faltando isso, 3 minutos para terminar, então não vai dar tempo de fazer mais pergunta, porque senão não vai responder a pergunta direito. Então, é, eu vou dar um aviso aqui, depois você encerra com a oração. Semana que vem, nós vamos fazer uma segunda live com o João sobre meditação, porque a live dele na última quinta-feira teve muitas perguntas mesmo. E então não foi possível terminar tudo. E aí, além dele responder as perguntas, ele vai fazer uma live diferente, porque ele vai ensinar as pessoas, vai tentar, né? Ensinar as pessoas a conseguir fazer uma meditação melhor, dar alguns truques para aqueles que têm dificuldade de meditar. Então, vai ser uma live mista de perguntas e, ao mesmo tempo, de orientações. Vai ser muito interessante. Como assim, a espiritualidade tem falado da necessidade do autoconhecimento, que a reforma íntima passa pelo autoconhecimento, e para o autoconhecimento é importante que a gente medite, então acho que as pessoas poderiam assistir essa live, que vai ser bem interessante. é, Concorda? sim, plenamente. Então, eu convido todo mundo a assistir quinta-feira que vem com o João, às 7h30, meditação e afirmações positivas. Então, agora o Rogério vai encerrar para a gente com uma oração, uma prece, para a gente encerrar a semana com mais tranquilidade e harmonia. Vamos Obrigada, viu, lá. Rogério? Parabéns de novo pela sua palestra na terça, foi muito, muito boa. E obrigada, né, pelas suas orientações. As suas lives são, assim, muito, muito assistidas, muito visualizadas, todo mundo gosta muito. Quem tem muito amigo não morre pagão. Né? Obrigado, Mônica. Vamos então elevar o pensamento a Jesus, agradecer profundamente ao Mestre Jesus pelas oportunidades que nós temos na vida, por tudo aquilo que surge na nossa vida como forma de aprendizado, quando conseguimos encarar não como tormentos ou como penitências ou como aflições, mas como oportunidades de superação de nós mesmos. E para isso rogamos a Jesus o auxílio, o amparo, a fortaleza, para que nós saiamos sempre vitoriosos dessas situações. E no dia a dia, a cada dia, nos tornemos pessoas melhores, mais compreensivas, mais calmas, mais afetuosas, mais caridosas, com o amparo da espiritualidade, com as bênçãos de Deus. Queremos agradecer profundamente essas oportunidades que o Centro Espírita Fabiano de Cristo está tendo, de estarmos transmitindo ainda por esse veículo virtual esses esclarecimentos. Agradecemos Jesus pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado a você também, Mônica. Hoje nós conseguimos, né? Ter Pois é. certo. Você sabe que quando você está regulando aí direitinho, dá certo. Na hora que tiver faltando assim uns 3 minutinhos, você já Não, me corta logo. agora eu aprendi. Então, gente, boa noite a todos, viu? Um excelente final de semana. Até mais. Para vocês também. Tchau.